Muito bem, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na parada de ônibus, próximo ao setor policial, na Asa Sul, próximo à W3 Sul, aqui em Brasília, Distrito Federal. Dando início aqui a mais uma vez a ministração, a exposição da poderosa palavra do Senhor Deus. Esse evangelismo abençoado e abençoador. Estou aqui, né, a gente já desenvolve um trabalho aqui de evangelização. Aqui costuma ser, um hábito, né, em ser um núcleo missionário ao qual eu fundei em 2021. Então vamos dar início, amado, à ministração da palavra do Senhor. Amados, essa tarde, aqui no início da nossa evangelização, aqui no início da nossa fala, eu gostaria de cumprimentar todos vocês que se encontram presentes aqui neste longradouro público, todos vocês que se encontram presentes aqui nessa parada de ônibus. Eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, né? Gostaria essa tarde, no início desta noite, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus que porventura estiverem presentes aqui essa tarde, esse final de tarde, também com a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. E aos amigos do Evangelho, aos simpatizantes da poderosa mensagem, amados, do Evangelho, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa tarde também eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus e desejo a todos vocês uma boa tarde de salvação. Se você se bem em ouvir a poderosa mensagem do Evangelho, amados, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a boa palavra de Deus, que essa tarde será ministrada por nosso intermédio, por nossa comunidade. Eu gostaria, queridos, na senhora aqui no início dessa evangelização, no início aqui da nossa fala, eu gostaria de justificar o porquê que estamos aqui. Porque, amados, eu estou falando de todo cristão salvo, todo crente na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo cristão, todo seguidor, todo discípulo. Essa palavra discípulo quer dizer seguidor, essa palavra discípulo quer dizer aprendiz. Então, seguir alguém ou seguir algo, quando eu sigo alguma pessoa, quando eu sigo algum ser ou algo, eu sou discípulo. E todo discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu uma ordem imperativa, afirmativa, e pesa sobre os nossos ombros tamanha responsabilidade. Nós temos compromisso realmente com o que o Senhor Deus vai falar nas secretas de Deus. Eu não estou falando de religiosos. Os religiosos se envergonham do Evangelho. Agora, os verdadeiros cristãos salvos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, realmente, amados, se empenham, se esforçam, os amigos do religioso, por violência, se aproximam dele. Realmente, amados, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque, como a palavra vai falar lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que assim ele é considerado pelos grandes teólogos, que estudam as sagradas escrituras de forma sistemática, metódica, progressiva e contínua. O apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, amados, o verdadeiro Evangelho
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o poder de Deus. Né? Parafraseando aqui o que o apóstolo Paulo falou. Se nós formos parar para raciocinar, se nós formos fazer uma análise crítica, uma análise minuciosa, das línguas originais que a Bíblia foi escrita, por exemplo, o Novo Testamento, as páginas neotestamentárias, nós vamos entender que essa palavra evangelho se origina da palavra grega evangelion, que quer dizer boas novas. É as boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. Essa palavra evangelho, que o apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ela quer dizer boa notícia, ou então notícia. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, para transformar vidas, para realizar milagres, prodígios, maravilhas e sinais, para expulsar demônios, ressuscitar mortos, curar os leprosos, que o Senhor Jesus deu autoridade àqueles 70 discípulos, lá no livro histórico de Mateus, capítulo 10, e no livro histórico de Lucas, capítulo 10, esses dois evangelhos, que hoje representam, né, as pessoas que têm alguma doença crônica, né, como os cancerosos, os aidéticos, vamos assim, né, que a lepra naquela época, no primeiro século, na época que o Senhor Jesus veio à Terra, o próprio Deus veio pessoalmente visitar o planeta que ele criou, que ele estabeleceu, a lepra era ranceníase e ela não tinha cura. Mas nos dias odiernos que vivemos, a qual a história vai chamar dos tempos pós-modernos, a ranceníase ela tem cura. E o Senhor Jesus nos deu poder, nos deu autoridade, interpretez, unção, graça, ousadia. Ele nos deu realmente, amados, poder. Ele nos deu sabedoria realmente do alto para nós teríamos toda sorte de doenças, sejam elas de ordem física, ou sejam elas de ordem psicossomática, ou até mesmo doença crônica, que por mais que a medicina tenha evoluído, eles não encontraram cura para certa doença. É como a palavra vai falar lá no livro do profeta Daniel, que é considerado pelos grandes teólogos como um dos profetas maiores, por conta, né, do tamanho do seu escrito ali literário, né, do livro que ele escreve. A palavra vai falar. E esse é um sinal evidente que aponta para a segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma profecia escatológica que está no Velho Testamento, né, ali nas páginas do Velho Testamentária. A palavra fala lá no livro do profeta de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Que da história da humanidade, antes da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua verdadeira igreja, a Bíblia diz que a ciência ela ia se multiplicar. Em outras palavras, que aqui o Espírito Santo quis falar lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, é que a tecnologia ela ia avançar, é que a ciência, a medicina ia evoluir, e nesse ano 24, século 21, realmente, amados, está aí o cumprimento desta profecia. Você que vai nos acompanhar aí através desse canal do YouTube, onde há milhares, milhões de inscritos, de milhões de vídeos aí neste canal, né, que é o YouTube, essa grande rede social, que foi fundada em 2005. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu uma ordem. Eu não estou falando, amado, de religiosos. Os religiosos, eles não saem de dentro de quatro paredes. Eles ficam presos a uma doutrina, a um dogma, a uma crença, a um templo religioso ali, sugestionado. Ali, amados, eles ficam realmente sendo manipulados pelos líderes deles. Eu não estou falando de religiosos. Eu estou falando dos verdadeiros seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra vai falar lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, que a verdadeira religião, ela consiste em ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades e guardar-se a si mesmo na corrupção dele. Epístola de Tiago, que era o meu irmão do Senhor Jesus, que era o irmão biológico, irmão sanguíneo do Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 27. A palavra vai falar essa verdade espiritual, essa verdade eterna. Então, amados, se nós formos parar para pensar, para raciocinar,
Essa palavra religião, ela se origina do latim. Que do latim quer dizer religare, quer dizer ligar o homem a Deus, a divindade. Não, aí eu tô gravando pra mandar pro meu canal do YouTube. E deu uma forcinha lá, viu? Se você pudesse se inscrever lá. Você coloca lá no meu canal Evangelista Felipe Macedo. Felipe com ela. Você procura, cara? Eu tô lá, tem live de oração, de mensagem, de pregação da palavra, pregação da palavra. Nossa, tem vontade, Goiânia. Vontade, agora não é moda. Você tem WhatsApp? Só pegar meu número aí pra eu mando pra você um link, algum link você consegue montar no canal. Evangelista Felipe Macedo. Bote lá, Evangelista Felipe Macedo. Você clica no que tem 28 inscritos. 28. Valeu, obrigado aí. Então, amados, nessa mesma linha de raciocínio, quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor Deus, quando nós estamos expondo a palavra do Senhor Deus. E é isso que significa. No mundo, né, nós sabemos que o problema da humanidade é espiritual, não é de ordem religiosa, porque, amados, há quantas religiões aí no mundo? 6 mil religiões. Religiões politeístas, que creem em vários deuses. Religiões monoteístas, que creem em um só Deus. Seitas, fundamentalistas, né? Aqui no Brasil, que, entre aspas, é considerado como um país cristão, mas não é. Né? Alguém disse, né? Você aqui veja que 90% da população é cristã. Mas a Bíblia diz que o pecado, a justiça, a palavra diz que ele exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O problema da humanidade é de ordem ele só traz autodestruição, só traz realmente, amados, consequências drásticas sobre a vida daqueles que vivem realmente essas práticas. Isso, além de trazer autodestruição, de trazer consequências drásticas da parte do Senhor Deus. Mas nós temos centenas de ordens, centenas. Que eu poderia ler aqui essa noite, essa tarde, início dessa noite. Se o tempo realmente nos permitisse, nós poderíamos fazer menção, de centenas de versículos aqui para justificarmos o porquê que estamos aqui essa tarde. Porque qual é o real objetivo? Qual é realmente o propósito? A intenção, a única intenção que nós temos aqui essa tarde é de trazermos a poderosa mensagem do Evangelho. Mas eu vou ler apenas três passagens da palavra do Senhor Deus. Alguns versículos aqui. Por exemplo, livro histórico de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. O versículo 16 ao versículo 20. Aqui encontra-se essa ordem bem clara, bem nítida, bem expressa, bem objetivo, categórica. Ele falou essa verdade espiritual. Está escrito assim, ó, livro histórico de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo 16. A Bíblia do contexto fala assim: Jesus aparece aos seus discípulos de Galileia. E os outros discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até
consumação do inferno. Está aqui, amados, essa ordem imperativa afirmativa que o Senhor Jesus ele deu. Ele disse: todo cristão salvo, todo crente, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não Jesus, do hebraico, né? O hebraico quer dizer Josué. E esse nome significa Deus salva, significa Salvador. O próprio nome do Senhor Jesus já identifica qual foi o propósito dele ter vindo à terra. Ele deu esta ordem. Eu não estou falando os religiosos, amados, eles estão pouco se importando para essa tamanha responsabilidade que nós temos. O apóstolo Paulo, que era considerado pelos grandes teólogos, biblistas e eruditos, que estudam a fundo a Bíblia Sagrada, como apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo diz que, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ele diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque está imposta a mim essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar a mensagem do evangelho. Por isso, amados, é que estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui, nessa via pública aqui, essa tarde, no início dessa noite, para anunciar a todos que estão transitando aqui, né, a mensagem do evangelho. Por exemplo, livro histórico de Marcos, o evangelho de Marcos, nós também encontramos em nós. Centenas de ordens que eu poderia fazer menção aqui, que eu poderia citar. Mas aqui, ó, evangelho de Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 9, onde a palavra vai falar também que o Senhor já ressuscitou esses mortos, com provas historicamente contestadas, com provas cientificamente contestadas do Senhor Jesus, a pessoa que já ressuscitou. E não há mais nenhuma célula ali no Jardim da Ressurreição, lá em Jerusalém. Se você for lá, tem uma frase em inglês, tá? Sendo assim, ó, ele não está mais aqui, porque ele está escrito assim, amado, a aparição de Jesus depois da sua ressurreição, é que eu tenho. Eu vou ler a partir do versículo 9, a palavra vai relatar, né, esse fato, esse evento, né, que ocorreu com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o diferencia de cerca de mais de 4.000 deuses com deminutos, né? Deuses entre aspas, que as religiões, as seitas, né? As denominações, isso criou, né? Até organizações secretas, né? Sociedades secretas, organizações fraternas criaram um falso Deus também, né? E o Senhor Jesus, a palavra vai falar assim, ó: Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se em outra forma, dois deles que iam para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha a ordem, amado, soberana, suprema, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cristo ressurreto, ele dá essa grande. Olha a ordem que o Senhor Jesus ele está dando para os seus discípulos, para os seus seguidores. A palavra vai falar assim, ó, no versículo 14, e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Você está vendo aí, amados, a ordem que o Senhor Jesus deu, a ordem imperativa afirmativa, quando ele diz ide. Lá no Evangelho de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 28, quando o Senhor Jesus ele fala, ele declara abertamente, de forma categórica, que ele é onipotente. Ele disse, todo o poder foi me dado. Mas depende da versão, tem outras versões que falam, todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Aí ele diz, portanto, ide e fazei discípulos, não como os líderes religiosos das seitas, dos seus cristãos, que fazem discípulos para eles, como a palavra falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Que surgiriam lobos, devoradores, lobos cruéis, que atrairiam os discípulos para si. Não, o Senhor Jesus mandou a gente. Ele nos ordenou, ao dar esta ordem imperativa afirmativa, que nós devíamos fazer discípulo para Ele, para o Senhor Jesus. Os líderes religiosos fazem discípulo para as denominações deles, para as igrejas, entre aspas, porque o sentido bíblico e teológico para a palavra igreja não é realmente um prédio, não é um CNPJ, né? Não é isso. O Senhor Jesus falou aí, façam seguidores, façam discípulos. Essa palavra discípulo quer dizer seguir alguém, seguir o ensinamento de alguém. Quando eu sigo uma pessoa, sigo o ensinamento dele, desse ser, dessa pessoa, eu sou discípulo dele. Essa palavra discípulo também quer dizer aprendiz. O Senhor Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações, as 193 nações, ilhas e territórios que existem atualmente no planeta Terra. 193 países que realmente estão registrados pela ONU. O Senhor Jesus falou, vão e anunciem o Evangelho. A Bíblia diz que o campo é o mundo, amados. Por isso que nós estamos nesse louvador público, cumprindo a ordem que o Senhor, o Salvador Jesus Cristo deu aos seus verdadeiros discípulos. Aos seus verdadeiros discípulos. Está entendendo? Aí ele nos deu, ele nos legou, ele nos otorgou poderes sobrenaturais para estarmos aqui essa tarde. Por exemplo, amados, o único livro histórico aqui, o Novo Testamento, em cerca de Neue Testamentário, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é o que os teólogos dizem que esse livro não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, porque nós vemos do início ao fim deste livro a pessoa do Espírito Santo, que é Deus também. A Bíblia fala de um só Deus subsistente em 3 pessoas distintas. Ele agindo neste livro, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Foi escrito no ano 63, ainda no primeiro século da nossa era, que é a era cristã. Este livro, de Atos dos Apóstolos, conta os 30 primeiros anos da história da igreja primitiva. E o único escritor grego que escreveu a Bíblia, de cerca de 40 escritores que escreveram a Bíblia no espaço de tempo de 1600 anos, a Bíblia demorou para ser escrita de Gênesis a Apocalipse. Né?
de Gênesis, que essa palavra Gênesis de verdade quer dizer origem, ao Apocalipse. Essa palavra Apocalipse do grego, que é o único livro profético do Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Essa palavra Apocalipse do grego é a tradução da palavra grega Apocalux, que quer dizer desvendar, mostrar, revelar ou revelação. E aqui em Atos dos Apóstolos, a Bíblia registra as fidedignas palavras, as poderosas palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi bem objetivo. Ele de forma categórica disse aqui, o capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, a palavra vai falar: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis por testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus nos negou, Ele nos ortogou, amados, poderes sobrenaturais, para estarmos aqui no final dessa tarde, início dessa noite, com autoridade, intrepidez, unção, graça, ousadia, com sabedoria do Espírito Santo, não a sabedoria que a Bíblia diz que há uma sabedoria humana que é carnal, mundana e demoníaca. Não. Mas a sabedoria do Espírito Santo. Nós estamos aqui cheios. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos evangelizar de forma sistemática, de forma simultânea, né? No caso aqui estamos fazendo missões urbanas, mas missões a nível nacional, a nível de país, e missões também transculturais. Alcançarmos continentes. O Senhor Jesus falou: ide, vão no continente africano, vão no continente europeu, cerca de 44 países e ilhas que há ali no continente europeu, vão no continente asiático, no continente oceânico, né, nas Américas. A palavra América, ela se originou, né? Quem conhece a história sabe que Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu esse continente, que levou, foi homenageado, né, com o nome de um outro navegador português, que era o Vespúcio Américo. Por isso que existe que o nosso continente se chama América. América do Norte, América Central, América do Sul, né? Nós estamos aqui, né, numa região do planeta que realmente, falando, né, na questão da área geopolítica, questão cultural, política, social, geográfica, nós estamos na América Latina. Por que Latina? Por que esse nome? Por conta dos idiomas que esses países aqui da América do Sul, América Central falam, que são os idiomas que se originaram do latim. O latim, que é uma língua morta. Por exemplo, o português se originou do latim, o espanhol se originou do latim, o francês se originou do latim, o italiano se originou do latim. Por isso que é América Latina. É América por conta de Vespúcio América, e Latina por conta dos idiomas que nesses países aqui, desses continentes, falam. A América do Norte é a América anglo-saxônica. América anglo-saxônica, né? Eles falam inglês, devido ao idioma que eles falam. Mas dentro da América anglo-saxônica existe a América Latina. Por exemplo, ali no Canadá, o Quebec, eles falam francês. Francês francófono. E aqui, por exemplo, a América Inglesa, por exemplo, Guiana Inglesa, não é Guiana, é Guiana. Eles falam inglês aqui na América Latina. Há um país, entendeu? Há, de certa forma, essa mistura. O Senhor Jesus falou: ide, pregue, anunciem, exponham, ministrem, ensine, porque, amado, 50% do ministério do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, que durou 3 anos e meio,
3 anos e meio. Ele começou seu ministério quando ele tinha minha idade. Ele tinha 30 anos, ele foi batizado pelo próprio primo ali do Jordão. Ele começou seu ministério em 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus. Ele se dedicou a ensinar e a pregar a palavra do Senhor Deus. Ele utilizou esse método